Recentemente, o plenário do Senado começou a discutir a proposta de emenda à Constituição número 53, que prevê alterações no regime disciplinar de magistrados. Em conversa com a repórter Gisele Mourão, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, Nino Toldo, fala sobre a vitaliciedade da carreira, entre outros assuntos. Acompanhe. 2 temas de interesse da AJUF ficaram para serem votados no segundo semestre legislativo. Um deles é a vitaliciedade de magistrados e membros do Ministério Público. Qual é a visão da associação sobre essas PECs? Nós, das associações de classe da magistratura, procuramos mostrar aos senadores e também aos deputados que existem situações em que a aposentadoria compulsória até se justificaria como pena. Mas, por parte dos senadores, dos parlamentares de modo geral, e isso não há a compreensão dessas hipóteses específicas em função daquilo que a sociedade entende como sendo a aposentadoria compulsória. As pessoas acreditam que a aposentadoria compulsória seja um prêmio, e prêmio para o juiz faltoso, o juiz criminoso. E nesse caso, a AJUF e as associações de classe da magistratura, as demais associações, têm compreensão, e digo especificamente pela AJUF. Os juízes federais têm a compreensão de que essa aposentadoria compulsória como pena em casos que envolvam crime não deve ser aplicada. Ela é mal vista pela sociedade, é compreensível isso. Então, nessa discussão da PEC 53, se procurou estabelecer racionalmente essa discussão. Mas, diante daquele clamor, daquela movimentação, daquela necessidade de resposta do parlamento aos anseios da sociedade, se preferiu estabelecer um regime em que se extingue por completo a aposentadoria compulsória, independentemente do fato que leve, do fato que o juiz ou membro do Ministério Público tenha cometido. Então, no texto de consenso que se estabeleceu entre os senadores, ali, as lideranças do Senado, os partidos, tudo, e ouvidas as associações, a que se chegou? Então, agora, pelo regime proposto, deixará de existir a pena de aposentadoria compulsória, mas haverá a pena pode haver a remoção compulsória, a suspensão por até 90 dias, e a disponibilidade por até 2 anos. E aqui acho que houve um avanço, porque pelo regime atual, a pena de disponibilidade não tem um limite máximo. Então pode haver situações em que um juiz é afastado, é posto em disponibilidade sem um prazo certo. E aí o juiz fica posto em disponibilidade recebendo proporcionalmente ao seu tempo de serviço, mas por um tempo indeterminado. Ou seja, se estabelece uma pena de caráter perpétuo. E a Constituição brasileira proíbe penas de caráter perpétuo. Então houve nesse ponto um avanço, que se estabelece uma disponibilidade de até 2 anos, recebendo proporcionalmente. E nesses 2 casos, de disponibilidade e o da suspensão, a decisão, como prevê a Constituição atualmente, deve ser tomada por maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Aqui são penas que podem ser aplicadas no âmbito puramente disciplinar. Agora, quando se tratar de situação em que o fato implique, ou o crime, uma situação que gere, enfim, a perda do cargo, a proposta discutida e acordada dispõe que o Tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça, conforme qual órgão que esteja julgando aquele fato, deverá representar, por decisão de 2/3 dos seus membros, ao Ministério Público para que, no prazo de 90 dias, proponha a ação judicial de perda do cargo. E, no curso dessa ação judicial, o magistrado, que dela tomar conhecimento, vai poder afastar o juiz ou membro do Ministério Público cautelarmente com vencimentos proporcionais. Quer dizer, houve um avanço e houve uma satisfação à sociedade. Não se tem mais essa situação de aposentadoria compulsória por falta disciplinar.
Essa PEC toda é a PEC 53, que tratava só da magistratura. Existe a PEC 75, que trata do Ministério Público, mas o substitutivo do senador Blairo Maggi abrange as duas, estabelece um regime disciplinar equivalente entre a magistratura e o Ministério Público, porque as carreiras são equivalentes. Existe simetria entre a magistratura e o Ministério Público, e isso já foi reconhecido, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 133. Então, com isso, a proposta, a PEC 75, ela vai ficar prejudicada em função de ser tratada numa só, na PEC 53. A votação não se concluiu neste semestre, porque o Senado Federal, esse acordo se chegou numa quinta-feira, já durante todo o dia se discutiu isso e no final da noite já não havia um quórum suficiente para deliberação. Havia 50 senadores presentes ao plenário e a necessidade de 49 votos, sim, para a aprovação de uma emenda à Constituição e de uma proposta de emenda à Constituição. Então, o presidente do Senado, Renan Calheiros, suspendeu a votação dessa proposta e isso ficou para agosto. Outro tema é relacionado à elevação da idade de aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. A JUF, ela é a favor da elevação ou não? Em relação ao aumento da idade limite de aposentadoria para aposentadoria compulsória, aí já não como pena, a aposentadoria natural decorrente do atingimento de uma idade, que hoje está em 70 anos, a JUF é contrária a qualquer elevação. Existem várias propostas de emenda à Constituição, a JUF já se manifestou em todas, contrariamente. E por que a JUF é contrária a essas PECs? Porque, basicamente, o seguinte, a carreira da magistratura é uma carreira já hoje um tanto difícil. Nós reconhecemos, compreendemos a importância e o aumento da idade média do cidadão brasileiro, a capacidade que tem as pessoas numa certa idade, e respeitamos profundamente isso, mas entendemos que num ponto de vista de carreira, a idade limite de 70 anos é razoável dentro do sistema. E, como eu dizia, há um saturamento da carreira, um afunilamento, e a elevação da idade para a aposentadoria compulsória apenas tornaria mais difícil e menos atraente a carreira. Então, é preciso pensar naqueles que atingem uma idade mais madura, porém, também temos que pensar naqueles que ingressam na carreira e aqueles que estão no meio dela. E esse universo de pessoas é grande e, portanto, é desinteressante para a carreira em si. E para o serviço público em geral, é bom que haja essa mudança periódica, que não se leve tanto tempo a ver alterações, porque no âmbito judicial, por exemplo, é preciso de tempos em tempos que haja uma revitalização da jurisprudência. A elevação da idade limite de aposentadoria dificultaria isso, e isso não é bom para a sociedade como um todo. Então essas são as razões básicas pelas quais a JUF se manifesta contrariamente a essa elevação. Na volta do segundo semestre em agosto, o senhor acredita que essas propostas poderão ser aprovadas? Que diz respeito à aposentadoria compulsória como penalidade, sim. Eu acredito que isso deverá ser votado até no Senado de uma forma rápida, porque já existe essa intenção dos senadores e, como eu disse, só não foi votado pela ausência de quórum seguro para aquela votação. Em relação ao aumento do limite de idade da aposentadoria, já é mais difícil, no meu entender.
O tema não é pacífico, não é um tema consensual, existe muita oposição, e a oposição a esse tema não é só da JUF, não é só das associações de classe. As associações de classe, todas da magistratura e do Ministério Público, são contrárias, mas não é só isso. É um tema que gera divergência muito grande no âmbito do Poder Judiciário e do Serviço Público em geral. Então, eu não creio que essa matéria seja julgada, seja votada num prazo tão curto, né, no segundo semestre, porque em muitas situações dentro do Parlamento brasileiro, para que haja uma votação, é necessário consenso. E essa matéria não tem consenso.